Qual que eu uso? Controlado ou não controlado? Eu tendo a preferir. E agora a gente vai começar a falar sobre formulários no React. Existem duas formas de se trabalhar com forms no React. Forms controlados pelo estado do React, que a gente chama de forms controlados, e forms não controlados pelo estado do React, que a gente chama de form não controlado. Tá? Eu estou chamando de form controlado ou não controlado, mas essa é uma forma de falar. Geralmente, um form pode ter elementos dentro dele que são controlados e outros que não. Então, na verdade, são os elementos dentro do form que entram na categoria de controlados ou não controlados, beleza? Eu vou mostrar exemplos do que é form controlado e não controlado, e em seguida eu explico qual deles faz mais sentido usar. Vamos ver primeiro, então, um exemplo de form não controlado e o que isso significa. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Seguinte, eu tenho um form e um input. E aí, se eu testar aqui, form, input e um botão. Deixa eu dar um zoom aqui. E aí, lembra, estado no React é um estado, o conceito geral, é um conjunto de características com que as coisas se apresentam em um determinado momento. Então, quando eu digito algo nesse input, o estado dele de vazio é modificado para o que eu digito. Só que o estado desse input, neste momento, está sendo controlado pelo navegador. Eu tenho nada de estado no React controlando o estado desse input e o que está sendo inserido nele. Eu simplesmente tenho um input que está sendo renderizado na tela com os dados que eu insiro nele. Esse é um exemplo de input não controlado. Não é o React que controla o estado desse componente. É o próprio navegador que controla o valor que está sendo inserido no input. Já um input controlado pelo React é um input que precisa de um estado do React para guardar o valor desse input. Vamos ver um exemplo de form controlado. Olha só. Tá, aqui deu essa mensagem, daqui a pouco a gente fala dela. Vou até limpar o console aqui. Aliás, vou limpar, daqui a pouco eu falo dela. Aqui eu tenho um useState que é iniciado com uma string vazia, porque os dados inseridos no input sempre vão vir como string. Então, estou inicializando esse estado com string vazia. Esse console.log está aqui para visualizar as alterações nesse input value. O input agora tem a prop value, e sempre que um input deve ser controlado pelo estado do React, essa prop value precisa ser passada. E ela recebe o valor da variável de estado, neste caso, input value. E aí, tem esse aviso aqui que eu já vou explicar. E lembrando, só reforçando, você só vai usar essa propriedade value quando quiser que o input seja controlado pelo estado do React. Então, eu estou dizendo que value está recebendo o valor desse estado input value e o valor desse input agora está sendo controlado pelo React, pelo useState do React, tá? Se eu testar e começar a digitar aqui, estou digitando, nada acontece. Porque agora o valor que vai entrar nesse input não está sendo controlado pelo navegador, mas sim pela variável de estado input value. Para eu conseguir alterar
Então, o Marcelo disse que arrumou. Para eu conseguir alterar o valor desse input, eu preciso alterar o valor da variável de estado input value, usando setInputValue. E quando setInputValue for invocada, ela diz qual vai ser o valor desse estado quando o componente for re-renderizado. E o componente vai ser re-renderizado já com um novo valor de estado de input value. Como que eu altero, então, um input controlado? A mensagem nesse erro aqui diz o seguinte, olha só. Você forneceu uma prop value para um campo de formulário sem um handler onChange. Sempre que eu tenho um input controlado, para alterar o estado do input, eu preciso obrigatoriamente passar uma prop onChange para o input, que recebe a função que altera esse estado. Essa prop onChange, ela é parecida com um event input que você especifica lá no add event listener. Então, como que vai ficar? Deixa eu limpar esse erro aqui, que ele não faz mais sentido agora. Beleza. Agora, o input, ele tem uma prop onChange que recebe handleChange. HandleChange é uma função que recebe o objeto event como argumento, como parâmetro, e invoca setInputValue, que é a função que altera o estado de input value. SetInputValue é invocada recebendo e.target.value. e.target retorna a própria referência do input e i.value foi... Desculpa, i.value não. i.value foi encadeada nessa referência do input que e.target retornou para que o valor desse input seja obtido. Então, toda essa expressão i.target.value está retornando o valor do input. E esse valor está sendo passado como novo valor de quem? De input value. E aí, se eu salvar, já tinha salvado, eu salvei de novo, por isso que apareceu o console.log, né? Se eu salvar e digitar, agora o componente é re-renderizado já com um valor, o input value armazenando o valor do input. Tá? Então, agora o componente é re-renderizado com a variável de estado input value recebendo o valor inserido no input. Então, qual que eu uso? Controlado ou não controlado? Eu tendo a preferir não controlados. Só uso form controlado quando o não controlado não me dá a possibilidade de fazer o que eu quero. Eu tendo a preferir não controlado porque é um estado a menos para gerenciar. Toda vez que eu tenho um form que precisa ser controlado, eu preciso criar uma nova variável de estado e um novo handler para esse estado. E quanto mais variáveis de estado eu tenho para controlar o form, mais complexo o código tende a ir ficando.